Que a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus familiares. E que a presença de Deus seja notória na sua vida. Estamos meditando lá em Mateus 27, no seu capítulo 27, no seu versículo 3. Acompanhe comigo esta mensagem de hoje. Então Judas, que o traiu, vendo que foram condenados, trouxe arrependimento as 30 moedas de prata aos principais do sacerdote e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Ele, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ele tirando para o templo as moedas de prata, quer dizer, ele atirando para o templo a moeda de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-la no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Meus amados amigos e irmãos, aqui nós verificamos o resumo da traição de Judas Iscariote. Nós sabemos da história que Judas, ele traiu Jesus por um beijo na face, indicando ali aqueles homens que iriam prender, iriam matar quem era Jesus. E quando Judas dá um beijo em Jesus, é como se ele estivesse dando um sinal: este é o homem. E ali os soldados pegam Jesus e levam Jesus até ao julgamento, ao Calvário e até a morte. Mas eu gostaria de falar um pouco da história antes de Jesus encontrar Judas e escolher como um dos seus 12 apóstolos, os 12 discípulos de Cristo. Cada um dos discípulos de Cristo tinha uma profissão. Cada um sobrevivia humanamente de alguma forma. Nós temos lá Pedro, André, esse era um pescador. Mateus, cobrador de imposto. Paulo era fabricador de tenda. Tiago e João, pescador. E o próprio Judas, também pescador. A pergunta que eu gostaria de fazer nesse dia de hoje é: qual é a motivação e o que te leva a servir a Cristo, a trabalhar para Cristo? O que é que lhe motiva a servir a Deus? Qual é o propósito que você tem no coração de servir a Cristo? Porque entenda que Jesus, quando chamou esses homens para a sua grande obra, Jesus chamou cada um desses discípulos, e você vê que em alguns momentos, como o próprio Pedro, Jesus: Pedro, eu te farei pescador de homens. Então a gente verifica que esses homens tinham seus empregos, tinham seus trabalhos, tinham suas atividades, tinham suas respectivas famílias para cuidar, para alimentar. Só que o que Jesus veio oferecer a esses homens era muito mais, meu amigo, minha amiga, de que simplesmente você adquirir uma casa própria, um carro próprio, um casamento estável, uma vida plena, uma vida aqui na terra. Jesus, ele veio oferecer a mim e a você muito mais de que simplesmente uma vida abundante aqui na terra. Mas como Judas Iscariote
Existem muitas pessoas nesses dias de hoje na presença de Deus. Existem muitas pessoas que pensam igualzinho a Judas Iscariote. Vamos conversar um pouco sobre a vida de Judas Iscariote. Eu andei pesquisando algumas coisas sobre a vida de Judas Iscariote e pude perceber que quando Jesus ele começou a andar com esse discípulo que ele escolheu, Jesus ele não só deu ensinamento a esses homens, mas como também Jesus deu exemplo. Jesus deu exemplo de autoridade, Jesus deu exemplo de humildade, Jesus deu exemplo de que era um Deus milagroso, Jesus deu exemplo em perdoar pecados, Jesus deu exemplo em curar enfermidade e muito mais. Jesus ressuscitou mortos. E esses homens, ele estava com Jesus durante esse tempo todo que Jesus esteve aqui na terra, que a Bíblia vai dizer que Jesus começou o ministério dele com 30 anos e morreu com 33. Então esses homens tiveram aproximadamente, ou um pouco mais, de 3 anos com Cristo, não só recebendo as instruções do Mestre, mas como também vendo e sendo participante de tudo que Jesus fazia. Então, a fé desses homens, como Pedro, Tiago, João, era uma fé gigantesca. Porque uma coisa é você acreditar em Deus, acreditar em Jesus, e você não ver, você não visualizar. Mas esses homens, ele estava com Jesus. João, ele deitou-se no peito de Jesus. Imagine você hoje, tendo Jesus materializado do seu lado, para onde quer que você esteja indo, ele esteja com você. Então, esses homens tiveram isso com Jesus. Estes homens tiveram, vamos dizer, que essa grandiosidade de ter o Filho de Deus, de ter o próprio Deus ao seu lado. Mas, mesmo com toda esta convicção, vendo, tocando, pegando, participando, vendo o Mestre fazer maravilhas, prodígios, coisas fora do comum, coisas jamais vistas, ainda assim, muitos não entenderam ainda o Evangelho. Muitos estavam ainda com os pensamentos do passado, vivendo as suas histórias, vivendo a sua vida, não entendeu que o que Deus tinha para ele era muito mais de que simplesmente uma vida material. Aí nós verificamos Pedro. Pedro, ele era um homem que sempre ele questionava com Jesus. Mas Jesus tinha um carinho muito grande por Pedro. Pedro, ele era um homem que ele era sanguíneo, né? Ele tinha atitudes carnais, era o Pedrão. E Pedro, você viu que ele cortou a orelha do soldado quando o soldado se aproximou de Cristo. Você vê que Pedro, ele negou a Cristo. Então Pedro tinha manifestações carnais, mesmo vendo Cristo fazendo prodígios, milagres e maravilha. Mas por que isto acontecia se Jesus estava ali com eles? Aí você verifica Tomé, vendo todos aqueles milagres, todas aquelas coisas, mas por um momento Tomé disse: eu só acredito que seja Jesus se ele pegar aqui, ó, a mão dele, se ele pegar minha mão e colocar nas feridas do prego que foi cravado. E foi preciso Jesus fazer isso.